Olha, nós vamos falar agora sobre coqueluche, uma doença respiratória transmitida através de uma bactéria que acomete principalmente crianças. E Pernambuco registrou um aumento de casos em 27%. Sobre o assunto, eu vou conversar agora por uma videochamada com a médica Analíria Pimentel, que é infectologista pediátrica. Doutora Analíria, muito obrigado, viu? Boa tarde pela participação aqui no Boa Ronda. tarde, Mora. Uma boa tarde para todos. É um prazer, viu, estar falando com você. Satisfação é nossa. Doutora, o principal estímulo à imunidade contra a doença é a vacinação, né? O principal. Há um bom tempo, parecia uma doença já esquecida, com controle, mas para a senhora, o retorno dessa doença e surgimento de casos tem alguma ligação com a vacina, com a falta da vacina ou a falta de procura das pessoas pela vacinação? Não, o grande problema é que essa doença é uma doença que é cíclica, ela aparece de 3 a 4 anos, ela aparece de novo. Ela é uma doença imunoprevenível, só a vacina é que vai prevenir que nós tenhamos a doença, e ela é dada gratuitamente pelo governo. Então, o que é que a gente tem visto, e visto muito no Brasil e em outros países da América Latina, é que as pessoas estão deixando de vacinar e, para quem está me ouvindo, a vacina de coqueluche é aquela vacina chamada Penta ou a Hexa, e que a gente começa a fazer ela com 2 meses de vida. E a vacina da grávida, que é a chamada DTPA, que a gente toma depois de 20 semanas de grávida. Então, é necessário que a gente leve os filhos da gente para ser vacinado, para evitar essa doença tão grave, doença respiratória, que muitas vezes eu trabalho no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, né? E o que é que a gente vê nessas crianças? É a caderneta de vacina faltando doses. E a desculpa que se tem dado agora é porque está com medo do Covid e não leva as pessoas para a vacinação. Lembrar que o Covid está aí, a gente vai passar muito tempo com ele, mas as crianças da gente podem adoecer. Você pensar que a criança está com Covid e ela está, na realidade, que é coqueluche, uma doença grave e que também vai muito para a UTI, principalmente as crianças menores de 6 meses de vida. Doutora, um dos sintomas da doença é a tosse, né? Mas qual a E característica da tosse que pode alertar sobre a possibilidade da infecção pela coqueluche? qualquer pessoa que tossa mais de 10 dias, uma tosse seca, irritante, ela pode nem ter aquilo que o povo mais antigo chama, que é aquela tosse de guincho, aquela que tosse, 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 faz um apito. Você pode não ter isso, principalmente a criança que tomou uma dose e não foi fazer o resto. Então, ela pode perder as características típicas da tosse da coqueluche. Mas uma tosse seca, irritativa, no adulto também, que não melhore com nada e que ela continue mais de 10 dias, é um suspeito de ter uma coqueluche. Procura teu médico, procura o posto do SUS, para poder, então, você se tratar e evitar que contamine, porque uma pessoa contaminada com a coqueluche, ela pode gerar 17 novos casos. É uma doença muito transmissível. Doutora, além da tosse, alguma outra característica também, seguida a tosse da coqueluche? Olha, a tosse, depois a pessoa dá aquele azeite, estou dizendo a clássica, né? Ela dá uma pausa, e aí você pode ter, nessa pausa, você pode ter convulsão, você pode vomitar, uma tosse, vômito pós-tosse, né? E a pessoa, a criança pequena, ela tosse tanto que você nem inspira, nem expira, e aí você leva a criança a ter um arroxeamento, a gente chama de cianose, ao redor da sua boca. Então, isso é o vômito pós-tosse, e depois, então, você pode ter esse surgimento da cianose, né? Isso é uma das características da tosse que a gente chama de coqueluchoide.
Muito bem. A senhora trouxe um dado importante agora, doutora, de que uma pessoa com coqueluche pode, inclusive, chegar a contaminar outras 17 até. Então, quando se é diagnosticada a coqueluche, quais são as medidas de prevenção para evitar a forma de contágio? Quais são os cuidados em casa e como é que funciona o tratamento da doença? Bem, o tratamento é um tratamento à base de antibiótico, porque é uma bactéria, e quanto mais precoce a gente fizer esse tratamento, melhor. E o tratamento é feito através do profissional. Então, não adianta você estar dando em casa chazinho, lambedor disso, lambedor daquilo, porque, como é uma doença altamente contagiosa, você está, vamos dizer assim, fazendo com que surja novos casos. Esses novos casos pode ser o vovô que vai dar uma hemorragia craniana e ele vai morrer, e pode ser o bebê pequenininho que chegou, que a mãe, inadvertidamente, ela não fez um pré-natal, porque hoje, no pré-natal, é obrigado você estar fazendo a vacina de coqueluche, né? Todos nós, médicos, sabemos disso. E a criança, e aí você vai ter aquele bebê, logo quando ele nasce, ele já vai apresentar essa tosse, e ficar roxo, e que, na maioria das vezes, não vai para nós no ambulatório, ou então, na emergência, ele vai direto para a UTI. E aí leva as complicações da coqueluche. Muito bem. Importante também a informação que a senhora trouxe aqui, a orientação, mudando aqui a palavra, sobre a atualização da caderneta de vacina, que muitos estão justificando por aí, de que não estão frequentando o posto de saúde, não estão se vacinando contra outras doenças por conta da pandemia da Covid-19. Mas, nesse momento, importante o reforço à imunização. Então, agradeço, viu, a sua colaboração, doutora, e a gente espera contar com a senhora outras vezes aqui no Ronda Geral para passar informações importantes aos telespectadores sobre os cuidados com a saúde. Muito boa tarde, viu? Saúde para a senhora. Obrigada e uma boa tarde. Não deixe de levar seu filho por causa de Covid, não. Vá para o posto, que é extremamente importante. É uma doença muito grave. Muito bem. Obrigada. Conversamos com a médica infectologista pediátrica Ana Líria Pimentel sobre a coqueluche e o aumento de casos aqui em Pernambuco.